segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 33 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Meios de transporte do lugar de vivência é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, reconhecer diferenças existentes entre meios de transportes utilizados na conexão entre pessoas a partir do quê? Do lugar de vivência. E para nossa rotina de estudos, o que você vai precisar? Do seu caderno de geografia, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto, tudo separado, para que assim que acabar a nossa videoaula, você já mãos à obra, ok? Então, meios de transporte no lugar de vivência. O que seria isso? O que são meios de transporte? Muito bem, meios de transporte são o quê? Os meios que a gente usa para se locomover de um lugar para outro, né? Eu posso me locomover como? Da minha casa para o mercado, da minha casa para a escola, da minha casa para a casa dos meus avós, por exemplo. Posso ir como? Andando, dependendo da distância. Posso ir de bicicleta, posso ir de carro, posso ir de ônibus, né? Tem o quê? Vários meios, métodos do quê? De a gente se transportar de um lugar para o outro, né? E o que está dizendo ali então? Do lugar de vivência. Por que do lugar de vivência? Porque justamente dependendo do local onde eu moro, dependendo, né, para onde eu quero ir, eu vou poder usar certos tipos de transportes, né? Um exemplo, aqui da nossa cidade, de São Bento do Sul. Para eu ir para Rio Negrinho ou para eu ir para Campo Alegre, né, que são cidades vizinhas e mais próximas, eu consigo ir de a pé? Não, né? Eu consigo ir de bicicleta? Também não, fica cansativo, né? Existem pessoas que fazem esses trajetos de bicicleta, sim, né? Mas eles são já profissionais, que pedalam bastante, né? Tem todo um preparamento, um preparo físico e conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas a gente, né, então, pensando, não dá para ir de a pé, nem de bicicleta. Então, por isso, meios de transporte, né, do nosso lugar de vivência. Mesma coisa se a gente for falar de um bairro, né, muito distante do outro, né, também já fica mais difícil a locomoção, tanto de a pé quanto de bicicleta. Então teria que fazer o quê? Ir de carro, tem moto também, né, ou até mesmo ônibus, certo? Então observe essas imagens a seguir. Olha só, o que dá pra gente observar aqui nessas imagens? Aqui, um lugar de agricultura, né? Uma fazenda. Aqui, ó, o centro de uma cidade, né? Bem movimentado, por sinal. Aqui, a cidade como um todo, né? Cheio de prédios e construções. E nessa outra aqui, um bairro mais carente, né? Sem tanta infraestrutura, certo? E você conhece outras cidades? Então aqui a gente pode observar, ó, nessas imagens, cada imagem retrata o quê? Um lugar diferente, né? Aqui o centro de uma cidade movimentada, aqui o campo, aqui uma outra cidade e aqui também uma cidade cheia de prédios e edifícios, né? Conhece outras cidades? Que legal, né? É muito gostoso, é muito bom visitar e conhecer outras cidades, não é mesmo? E o que você percebe de diferença e semelhança entre essas cidades que você conhece? Ou até mesmo entre essas aqui que a gente viu? Olha só. Dá para observar, né? Veja só, aqui é bem provável, né, que os agricultores o quê? Utilizem bastante um trator ou até uma tobata, né? Os meios do quê? Que eles vão precisar dos meios de transporte para agricultura, para lavoura, certo? Aqui
olha só. Então aqui o maior fluxo, né, o maior meio de transporte das pessoas é como? É caminhando. Por ser um local muito movimentado, um fluxo de pessoas muito grandes, fica ruim, né? Aqui, ó, de passar um carro, de passar uma moto, né? Uma bicicleta, com cuidado até consegue, né? Mas o maior fluxo dá pra gente observar que é o quê? Que é caminhando. É a mesma coisa se a gente parar para pensar e analisar o nosso calçadão que nós temos aqui em São Bento, né? Então ali tem uns trechinhos que os carros podem entrar que é apenas nas garagens, mas no mais as pessoas andam como? Ali, de a pé, não é mesmo? Então aqui, como é uma cidade grande, aqui o meio de locomoção vai ser como? De carro, de moto, de ônibus, isso mesmo. Então, né, são meios que, o quê? Que as pessoas usam para se locomover, né? Temos também os caminhões que fazem entrega, né? Que andam a maior parte do tempo aonde? Nas BRs, né? Nas rodovias. Então, como as pessoas se locomovem nas cidades? Então, ali a gente pode observar o quê? As diversas maneiras de como as pessoas se locomovem, né? Então, dependendo do local, depende do fluxo de pessoas, depende, então, né, de vários fatores, né? E quais são os meios de transportes utilizados? Então, a gente observou ali que quem vive no campo vai usar o quê? Vai usar carro? Vai, né? Claro que vai usar. Pode usar um carro, uma caminhonete, o que mais? Se tiver uma moto, mas vai precisar também do quê? De um trator para agricultura, né? Ali, naquela outra imagem que a gente viu, um grande fluxo de pessoas. Então, qual é o meio de transporte? A própria pessoa, né? Andando de a pé, então a bicicleta, certo? Na cidade grande, então, as pessoas vão usar o quê? Carro, moto, tem o táxi também, né? Hoje em dia temos Uber, que mais? Ônibus, né? E dependendo das cidades, então tem até o quê? Metrô, que leva as pessoas de um lugar para o outro, assim como o ônibus faz aqui na nossa cidade. Olha só. Então, observem essas outras imagens, né? Então, ó, numa cidade grande, o fluxo maior vai ser do quê? De carros, né? De veículos. Já em lugares mais tranquilos, mais calmos, a gente pode o quê? Optar pela bicicleta, né? Ou se você vai num lugar que não é muito longe da sua casa, que não é muito movimentado, não é tão perigoso, você pode estar optando pela bicicleta, não é mesmo? E como as pessoas estão se locomovendo aqui? Então, acabamos de ver, né? Carros, ali, ó, lá no fundo tem umas pessoas, então, andando de a pé e aqui de bicicleta. Muito bem. E quais os pontos positivos e negativos de cada maneira de se locomover? Você já parou para pensar nisso? Então, aqui, ó, um exemplo. Nós vamos falar mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Mas olha só, aqui, o que acontece? De bicicleta. É um meio de se locomover barato, né? Não polui o meio ambiente e ainda se torna saudável para nós mesmos. Já de carro, tem um gasto com o carro, com a manutenção, com a gasolina, ele polui o meio ambiente, né? Então, vários fatores. Então, ali, claro, a bicicleta é muito mais positivo do que o carro. Porém, né, temos um outro lado, o lado negativo da bicicleta, que daí seria positivo do carro. Que o carro oferece o quê? Um pouco mais de segurança, né, para as pessoas, até mesmo dias de chuva, né, você não vai se molhar. Já a bicicleta, em uma via movimentada, se torna o quê? Se torna muito perigoso, né? É um risco, certo? E em dias de chuva, provavelmente vai o quê? Se molhar, né? Mesmo colocando a capa de chuva. Então, olha só. Então, aqui nós temos uma tabela, ó,
de pontos positivos e pontos negativos dos meios de transporte. Então, do carro, a gente já falou, né? Que o positivo, então, é porque ele oferece um pouco mais de segurança, e negativo, então, né? Porque ele tem os gastos de manutenção e também polui o meio ambiente. E no caso do ônibus, qual que é o positivo e o negativo? O ponto positivo do ônibus é que o quê? Que ele leva mais pessoas de uma vez só, né? Contudo, então, né, como ele também é poluente, que é um ponto negativo, mas como ele está levando mais pessoas de uma vez, então se torna, né, um lado positivo, porque ele está poluindo quase a mesma quantia ali, né? Ele polui talvez um pouco mais do que um carro, porém, né, como ele leva mais pessoas, então tem ali o seu ponto positivo e negativo. Então, a bicicleta, o ponto positivo é que ela é saudável, o custo é baixo, né? E o negativo é a questão da segurança que a gente viu, né? E a canoa? Olha só, esse é algo diferente, né? E uma canoa lá no riozinho, qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo? Então, o ponto positivo é que nem o da bicicleta, né? É algo saudável, você vai ter que o quê? Fazer uma ginástica, né? Para estar guiando ela. E o ponto negativo? Corre o risco do quê? Dela virar, de você cair. Então, quem não souber nadar, ela é o quê? Muito perigosa, não é mesmo? E de a pé, então, qual é o ponto positivo? Que você já vai estar fazendo uma caminhada, vai estar, né, mantendo a sua vida saudável. E o ponto negativo, então, dependendo da distância, vai ser muito longe, né? E dependendo do lugar também, o que? Se torna perigoso, igual a bicicleta, certo? Então, como seria viver em outra cidade? Você já parou para pensar? Como seria viver num outro lugar? Então, você vai fazer o quê? Vai descrever as suas atividades diárias, o que você faz no seu dia a dia e vai pensar como que elas seriam em outro lugar. Digamos, minha rotina é assim, agitada, meus pais vão trabalhar, eu fico na casa dos meus avós, de manhã eles me colocam no carro, eu vou para tal lugar, isso e aquilo. Mas imagine toda essa tua rotina se você tivesse que morar no campo, né? Ou tivesse que morar em outro lugar. Então, você vai se imaginar como você faria, para quê? Para realizar essas suas atividades diárias, ok? E por fim, tem esse link aqui desse vídeo para vocês assistirem, tá? Da bicicleta, do toquinho no mundo da criança, ok? A prof deixa como sugestão para vocês estarem assistindo, tá bom? Então hoje nós aprendemos o quê? A identificar alguns pontos positivos e negativos dos meios de transportes, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula!